pessoal! Estamos aqui então para dar continuidade às nossas aulas de física. O nosso assunto da aula de hoje, dando sequência então, nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniformemente variado. A nossa aula anterior, lembrando, foi sobre movimento retilíneo e uniforme. Então, o que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Nós vamos trabalhar com objetos que se movimentam de maneira retilínea, quer dizer, em linha reta, e esse movimento agora é uniformemente variado. O que isto significa? Movimento variado porque agora, no conteúdo que nós vamos discutir na aula de hoje, a velocidade varia. Ela não é mais constante como era no assunto anterior, no movimento uniforme. E ela é uniformemente variada porque a nossa velocidade agora ela vai aumentar ou diminuir, mantendo sempre um padrão. E quem vai dar este padrão à nossa velocidade é a aceleração. Aqui no movimento variado, nós temos uma aceleração constante. E a aceleração não pode ser zero. Por quê? Porque se a aceleração for zero, então não vai haver variação de velocidade. E se não há variação de velocidade, nós estamos falando do movimento uniforme. Aqui nós vamos trabalhar com movimento variado. Então lembre-se, movimento variado é aquele que tem uma variação de velocidade. E ele é uniformemente variado porque a aceleração é constante. Então, para a gente conseguir ter uma ideia, eu anotei para vocês também, que é uma característica deste movimento, que o móvel percorre distâncias diferentes em intervalos de tempo iguais. Tá, mas por que isso? Então, eu montei uma análise no quadro para a gente poder comparar. Aqui eu tenho o que acontecia antes no movimento uniforme, onde eu tinha uma velocidade constante. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos um objeto que no tempo zero estava na posição 2 metros. E a velocidade dele é de 2 metros a cada segundo. O que significa que conforme o tempo vai passando, a cada 1 segundo, o objeto tem que andar 2 metros. Passou mais 1 segundo e o objeto andou mais 2 metros. Passou mais 1 segundo e o objeto andou mais 2 metros. Aqui, no movimento uniforme, ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Já no movimento variado, que é o assunto da nossa aula de hoje, isso não vai acontecer. Por quê? Porque além de ter uma velocidade, ele vai ter uma aceleração. A aceleração vai mexer com a velocidade. Então, o que aconteceu neste exemplo que eu montei para vocês? Eu tenho assim, eu tenho no tempo zero, um objeto que estava na posição 2 metros, e tinha uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. Mas a velocidade aumentou de 2 para 4 metros por segundo. Em 1 segundo, a velocidade aumentou 2 metros por segundo, a cada segundo. E a posição, ele mudou do 2 para o 5. Não foi como aqui, que ele passou do 2 para o 4. Por quê? Porque se ele aumenta a velocidade, ele aumenta a distância que ele percorre naquele intervalo de tempo. Depois, passou-se mais 1 segundo e a velocidade aumentou de novo, do 4 para o 6. Só que se a velocidade aumentou, aumentou também a distância percorrida naquele intervalo de tempo. Olhando para a linha, o que a gente tem de novo? Passou-se mais 1 segundo e a velocidade de novo aumentou de 6 para 8. Só que conforme a velocidade foi aumentando, a gente consegue observar que a distância percorrida em cada intervalo de tempo também foi aumentando.
porque quanto maior a velocidade, maior é a distância percorrida pelo móvel. Bom, sabendo então que aqui eu tenho um movimento variado, um movimento uniformemente variado, por que eu sei que é um movimento uniformemente variado? Porque a velocidade está mudando a cada 1 segundo e ela está mudando sempre com a mesma unidade, sempre com a mesma proporção. O que aconteceu? Ela aumentou de 2 para 4, de 4 para 6, de 6 para 8. A velocidade está aumentando 2 metros por segundo a cada segundo que se passa. Então, a minha aceleração, ela é, nesta situação, 2 metros por segundo a cada segundo. Então, unidade de medida para a aceleração no sistema internacional, 2 metros por segundo ao quadrado. Os alunos sempre me perguntam assim, professora, mas por que metro por segundo ao quadrado? Gente, lembrem-se das unidades de medida. A velocidade, que é o nosso numerador, é medido em metro por segundo. E o tempo, que era o nosso denominador, é medido em segundos. Matematicamente, quando eu faço essa divisão, esse segundo ele vai passar para o numerador e eu vou ter que multiplicar, vai passar para o denominador e eu vou ter que multiplicar. Por isso aparece aquele segundo ao quadrado. Eu posso trabalhar com quilômetro por hora ao quadrado? Posso, mas não é reconhecido pelo sistema internacional. E aquela regrinha que nós usávamos já na aula passada para transformar metro por segundo em quilômetro por hora, ela continua valendo, mas ela só serve para transformar velocidades. Eu não posso usar aquela regra aqui, por causa do quadrado que aparece ali na unidade de medida. Não posso usar a mesma regra. Então, observe que aqui a velocidade variou de maneira uniforme, sempre aumentando de 2 em 2 metros por segundo a cada segundo. E essa diferença da velocidade é a aceleração. A aceleração, então, ela é a característica básica para esse conteúdo do movimento variado. É a aceleração que vai provocar essa variação da velocidade. Dentro deste conteúdo do movimento variado, nós também precisamos cuidar com os tipos de movimento. Quando nós trabalhamos com o movimento uniforme, nós discutimos os tipos de movimento. Aparecia para a gente velocidade positiva, o objeto deslocava-se no sentido crescente da trajetória e nós tínhamos, para a velocidade positiva, um movimento progressivo. Quando eu tinha uma velocidade negativa, eu tinha um objeto que se deslocava no sentido decrescente da trajetória e o movimento era chamado de retrógrado. Agora, aqui no movimento variado, além de analisarmos se o móvel tem um movimento progressivo ou retrógrado, eu ainda posso classificar este movimento em acelerado ou retardado. Mas para fazer essa classificação, não basta conhecer somente a aceleração. Cuidem, não é a aceleração positiva que vai dar um movimento acelerado e uma aceleração negativa que vai dar um movimento retardado. É sempre pela combinação das duas informações, velocidade e aceleração. Cuidem, então. Quando eu tenho as duas informações com o mesmo sinal, a velocidade e a aceleração positivas, ou a velocidade e a aceleração negativas, eu tenho um movimento chamado acelerado. Aqui ele é progressivo e acelerado. Aqui ele é retrógrado e, pela combinação, acelerado. Caso nós tenhamos as duas informações, as duas grandezas, com sinais diferentes, eu tenho um movimento chamado retardado. Se for
velocidade positiva, ele é progressivo. Como o sinal não combina, ele é progressivo e retardado. Se a velocidade for negativa, ele é chamado retrógrado. Velocidade negativa, ele é retrógrado, e como o sinal das duas não combinam, ele é retrógrado e retardado. Então, cuidem na hora de classificar dentro do movimento variado. Acelerado ou retardado sempre pela combinação entre a velocidade e a aceleração naquele instante. Para a gente conseguir trabalhar, então, com este conteúdo, nós vamos montar mais de um vídeo, porque ficariam aulas muito longas. Então, nós vamos fazer essa aula, que vai ser uma aula introdutória, eu ainda vou fazer mais um exemplo com vocês, para vocês conseguirem ter uma ideia melhor. E na nossa segunda aula, então, nosso segundo vídeo da playlist, nós vamos trabalhar com as funções horárias do movimento variado. Nós vamos trabalhar com as 3 funções básicas do movimento variado e vamos fazer alguns exemplos dentro desse conteúdo das funções do movimento variado. Mas então, antes de terminar essa aula, vamos fazer um exemplo a respeito dessa introdução do movimento variado, certo? Vamos lá para o exemplo, então. Exemplo da nossa aula de número 1. Partindo do repouso, um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Qual o valor da aceleração escalar média em metros por segundo ao quadrado? Bom, pessoal, então o nosso exemplo que nós vamos fazer agora é sobre aceleração. Lembrando que nós estamos tendo uma aula sobre conceitos básicos. É uma aula introdutória. É uma aula para aqueles alunos que estão tentando revisar ou que estão vendo pela primeira vez esse conteúdo de movimento variado. Então, o que nós tínhamos no nosso exemplo? Nós tínhamos um avião que partia do repouso. Se ele partia do repouso, a primeira informação eu já tenho. É a velocidade inicial. Partiu do repouso significa que o avião começou parado. Então, a velocidade de partida dele é 0. E ele percorre a pista e consegue, para levantar voo, atingir a velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Isso está escrito no nosso exemplo. Agora, o que eu preciso? Eu preciso encontrar a aceleração, mas eles pedem que ela seja em metro por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque essas informações não estão nas mesmas unidades de medida. Então, meu primeiro passo, antes de começar a resolver a questão, é transformar a unidade de medida. 360 km por hora, eu vou ter que dividir por 3,6 e eu tenho 100 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele atinge. Tendo isso, agora eu consigo achar a aceleração. A aceleração é, basicamente, a velocidade final menos a velocidade inicial dividida pelo tempo. O tempo aqui é o tempo necessário para esta variação. Não é o tempo final, esse seria o tempo total da variação. Então, o que eu vou fazer? Velocidade final do avião é o 100, menos velocidade inicial do avião, 0, dividido pelo tempo que ele precisou para fazer esta variação. Tendo isso, então, a aceleração é 100 menos 0, 100, dividido por 25, a resposta seria 4 metros por segundo ao quadrado. Por que eu cheguei ao metro por segundo ao quadrado? Porque eu usei as velocidades em metros por segundo e o tempo em segundos. Então, esta seria a minha resposta. Certo, pessoal? Então, quem conseguiu acompanhar a nossa aula até aqui, gostou da nossa aula, não esqueça de dar um like no canal e, se quiser ver mais sobre o movimento variado, acompanhe então na playlist o nosso vídeo de número 2, onde nós vamos ver
as funções horárias do movimento variado e vamos ver alguns exemplos básicos a respeito disso, certo? Obrigada, pessoal!